Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar sobre Brinquedo Assassino. Eu que tô nesse cenário diferente do meu padrão, mas eu vim aqui pra falar sobre esse remake do clássico de 1988. Clássico? É um clássico, Brinquedo Assassino é um clássico? Uma aposta, né? Não, é um clássico trash, mas é um clássico. Pra quem acompanha a gente sabe que a gente tem um podcast semanal que chama 16 Minutos e toda semana a gente comenta as principais notícias da semana e uma vez por mês a gente publica sobre um tema mais abrangente, então é um episódio mais longo e o último que a gente fez é o que torna um filme um clássico. E como eu citei sobre o termo clássico, né, esse Brinquedo Assassino é um remake do filme dirigido pelo Don Mancini, que foi o criador do Chuck lá em 1988, e assim, ele tem essa ideia de remake apesar de ser totalmente diferente. É a mesma história de estrutura, onde a gente tem o Andy que acaba ganhando o boneco da mãe, e aí o boneco acaba com o tempo se transformando, porque ele teve uma cerimônia voodoo, no caso do filme de 88, e aqui a gente tem essa atualização, trazendo aí o terror da inteligência artificial, né? Então trazendo um terror mais tecnológico, que faz sentido com a atualização e faz sentido também com essa nova versão do Chuck, apesar de ter um certo conflito entre a direção e o roteiro, porque você tem um espírito muito oitentista dentro de uma narrativa muito atual, que se passa nos dias de hoje, só que a direção, tanto a direção quanto o roteiro, acabam trazendo elementos antigos que não conversam muito com aquela ambientação e nem com os personagens, até com o próprio figurino do filme. Então você vê um moleque usando uma roupa muito dos anos 80, só que mexendo num iPhone, então fica um negócio um pouco distante assim do público, que se conecta com algumas coisas, mas se desconecta com outras, o que não faz sentido com a intenção. Só que essa atualização que o filme traz conversa muito com o nosso terror atual, né? Como o gênero terror ele conversa muito com a atualidade. A ideia do Lars Klevberg, que é o diretor do filme, de trazer a inteligência artificial como o verdadeiro monstro da história, conversa com essa crítica que ele quer fazer com as grandes corporações atuais, como Google, Amazon e a Tesla, que traz essas tecnologias autônomas. Então isso conversa bem com a estrutura que ele quer, mas existe esse conflito. E apesar de ser genérico, essa escolha do diretor faz sentido na proposta dele, justamente porque ele abraça muito mais o gore e o cômico do que o terror em si. Então por isso que eu digo que ele não conversa muito como um remake do filme de 88, que tem aquela narrativa um pouco mais artística, podemos dizer assim, enquanto as sequências dirigidas pelo próprio Don Mancini, principalmente com o Chuck, com as cicatrizes na cara, que começou lá em 98 com a noiva do Chuck, ele abraça mais essa característica cômica, né? Então o Chuck ele é muito mais satírico, muito mais irônico durante as suas mortes, e o filme acaba sendo muito mais engraçado, fugindo um pouco do gênero de terror, e foi isso que ajudou na popularização do personagem ao invés do filme original, podemos dizer assim. Então ele abraça muito esse estilo narrativo que até que funciona muito bem, justamente pelos pontos cômicos serem muito certeiros assim. Então o timing de humor ele é muito correto e funciona muito bem, você se diverte na sessão. Então se você está esperando um filme de terror, não vá assistir, ele está mais próximo do terrir do que do terror em si. Quanto ao visual do Chuck, ele quer puxar um pouco mais do de 88, mas ainda assim ele tá com a cara muito bizarra por causa do CGI. O corpo dele é efeito prático, então você percebe que existe um boneco de verdade, mas as feições dele ficam um tanto esquisitas durante grande parte do filme, mas você vai se acostumando aos poucos, e quando você realmente já entende o que é o personagem, já tá acabando o filme, então acaba sendo um incômodo muito mais inicial do que durante toda a narrativa. E o que funciona realmente no Chuck não é nem o visual dele, mas sim a dublagem do Mark Hamill, que é simplesmente genial. Ele traz muito a essência do que ele trabalhou nos jogos do Batman como Coringa, né? De ser realmente maléfico e trazer essa ironia nas entrelinhas do personagem mesmo. Então não é o tom cômico totalmente da versão mais atual do Chuck, que podemos dizer assim, mas ainda assim tem aqueles tons irônicos
algumas de suas ações, algumas de suas falas e algumas de suas ideologias ali do personagem. E isso torna o Mark Hamill a melhor coisa do elenco, porque todo o resto faz a sua função, mas não se equipara assim. O protagonista, que é o Andy, né, ele é bem padrão, faz a função dele ali, mas não ultrapassa disso. A mesma coisa que acontece com o detetive Mike, que se encaixa no humor perfeitamente. Como eu disse, o roteiro tem esses timings perfeitos, então isso funciona, só que é isso, não ultrapassa e não chega aos pés do que o Mark Hamill faz. Quem realmente decepciona é a Aubrey Plaza, que faz a mãe do Andy, e ela tá extremamente fraca, tanto na questão dramática que o filme traz em alguns quesitos, quanto na parte do terror também, que tem alguns elementos, mas ela não entrega comparado com outras obras que ela acabou atuando, então realmente decepciona bastante, ainda mais sendo ela um fio condutor da história muito importante. E justamente pelo filme ele acabar se surpreendendo em alguns quesitos, em outros decepcionando, eu acho que ele traz ali uma nota 7 justamente por não funcionar no terror, mas ele compensa na diversão que ele é e dá um grande passo para uma futura franquia, porque o próprio filme ele já apresenta logo nos seus primeiros minutos elementos para uma sequência, então eu tenho quase certeza que teremos futuros filmes do Chuck. Eles tentaram fazer isso em 2013 com A Maldição do Chuck, só que o filme é simplesmente péssimo e não funcionou. Por adotar essa questão da diversão, acredito que pode ter um futuro bem longo aí pela frente. Então é isso, se você gostou do vídeo, aperta o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal porque isso ajuda bastante a gente. Não esquece, claro, de assistir os nossos outros vídeos aqui no canal e também acompanhar a gente nas outras redes sociais. A gente tá com vários conteúdos exclusivos em várias delas, como Twitter, Instagram e Facebook. Então acompanha a gente tudo, beleza? Falou e corta!